As redes sociais representam hoje um mercado gigantesco para negócios de todos os tipos. E aprender a explorar ao máximo todo o seu potencial pode fazer a sua empresa sair na frente. Por isso, nós convidamos 2 especialistas no assunto para conversar com a gente e explicar passo a passo de como gerar resultados usando um plano de redes sociais eficiente. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man. Está começando mais um Comunique 360, hoje com a presença do Altair Camargo, que é cofundador da Sempreende. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. E da Fernanda Rodrigues, que é publicitária e diretora de planejamento na agência Zig. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. São eles que vão tirar as nossas dúvidas sobre como o planejamento de redes sociais podem trazer retorno para o seu negócio. E para me ajudar nesse assunto, meus parceiros, Priscila Schmidt e o Wallace Graça. Sejam muito bem-vindos. Fernanda, você que está há muitos anos em agência de publicidade, né? A gente viu que ultimamente teve muita essa mudança, né? Das empresas não buscando mais um universo offline, já querendo uma agência bem estruturada nesse universo online aí, né? E a gente sabe que o online, ele muda, né? De um dia para o outro, ele muda. Então, assim, como que você faz quando uma empresa chega até você e fala, não, eu preciso desse serviço, eu preciso de um planejamento digital, né? Um planejamento estratégico. Como que você consegue organizar isso, pensar a longo prazo, sendo que muda, né? Muito rápido. E quais são os principais motivos, assim, que a empresa chega até você solicitando esse tipo de serviço? Então, geralmente, as empresas que chegam lá especificamente querendo serviço de digital, geralmente elas estão em agências que não estão preparadas para entrar no digital com ela. Hoje a gente tem um dado de mais de 90% das empresas no Brasil que já estão nas redes sociais. Mas estar nas redes sociais não significa fazer um trabalho de internet adequado. Então, geralmente, quando elas vêm até mim, elas têm algum problema, elas têm algum gap de comunicação que elas querem resolver e cada vez mais elas chegam com problemas de vendas e não necessariamente com problemas de comunicação. Então, às vezes, o problema dela é que ela quer ter mais leads, ela quer ter mais venda no ponto de venda e aí a gente traz soluções que vão um pouco além só da comunicação. E eu acho que o grande segredo do digital hoje é eu conseguir transpassar a propaganda. Né? Não ficar ali só na comunicação de um filme ou na comunicação de um panfleto, de um outdoor, é trazer solução para o cliente. E cada vez mais o que o cliente quer é uma solução para o negócio dele. Certo. Altair, tudo bem? Cara, bacana o trabalho que você faz aí com o Sempreende. É um trabalho de formar novos empreendedores, né, capacitar essas pessoas que têm um sonho, têm um desejo, têm uma vontade de realmente acertar. E às vezes, muitas vezes, as pessoas elas procuram uma empresa como a sua quando está tudo dando errado. Correto? Quando está tudo dando errado, e a gente sabe que montar uma empresa vai muito além daquilo que eu tenho como conhecimento de tecnologia ou de marketing, porque uma empresa ela é completa, ela é o marketing, ela é vendas, ela é a TI, ela é a minha comunicação também interna. E como é que você hoje, como é que a sua empresa hoje, ela detecta, como é que ela consegue orientar essas pessoas que vêm cada um com a sua dificuldade, com seus medos, né, com suas debilidades, e você consegue orientar essas pessoas para que elas possam montar o seu negócio e sair daquele curso que vocês dão, mais preparados e capacitados para o sucesso? É muito importante entender a particularidade de cada pessoa. Assim como você disse, tem gente que é melhor no marketing, tem gente que é melhor nas finanças. Tem gente, a maioria das pessoas que nos procura é muito bom em produto, em criar o produto, é muito bom tecnicamente, por exemplo, para fazer um bolo, para criar um cosmético, para fazer um sashimi, alguma coisa do tipo, mas peca nesses outros aspectos do negócio como um todo, que é finanças, que é o marketing, que é o relacionamento com pessoas e tudo mais. Então, ali a gente tem vários cursos, cada um aborda um desses aspectos da empresa. Geralmente, nossos alunos fazem mais de um curso, não somente um, porque o empreendedor, principalmente o pequeno, ele tem que saber tudo.
ele tem que entender sobre todas as áreas do negócio, porque ele não tem recurso para contratar uma pessoa de cada área. Ele mesmo tem que fazer esse serviço. Então, ali dentro do curso, dentro de cada um dos cursos, a gente identifica o que essa pessoa consegue fazer, o que essa pessoa é capaz de fazer e as suas limitações. E aí, a gente ajuda cada uma a crescer dentro do que ela pode, dentro do que é possível para o negócio dela, né? O objetivo é sempre agregar conhecimento e talvez até mudar comportamentos para que tenha um negócio de sucesso. Eu queria saber, qual que é o curso hoje em dia, a necessidade que as pessoas mais buscam na escola de vocês? Nosso carro-chefe lá é o curso de marketing com mídias digitais, que a gente ensina não só a ferramenta, né, não só fazer um anúncio, não só usar um aplicativo, tem essa parte do curso, mas também a parte estratégica, que é a parte que eu chamo que o marketing que ninguém vê, né, que é menos intuitivo do que usar uma ferramenta. Então, essa parte é segmentar o público, definir o posicionamento, saber como vai comunicar, qual tom de voz usar de acordo com o público, de acordo com o negócio, enfim, é entender como fazer para ter uma comunicação assertiva e não literalmente sair montar atirando. um plano, né? Exatamente. Uma persona, um diagnóstico. Perfeito. Fernanda, na verdade, a gente pensa assim, poxa, temos aqui 2 concorrentes, porque ele ensina as pessoas a talvez não necessitar tanto de uma agência. Mas, na verdade, as pessoas com mais clareza daquilo que se precisa, também é melhor para a agência, né? Começar com alguém que tem uma noção real das dificuldades daquilo que ela precisa fazer para poder ter uma execução bem feita, né? Sem dúvida, uma das coisas que a gente mais discute internamente na agência é que uma equipe de marketing preparada ou uma equipe dentro do cliente preparada para entender o que a gente está aplicando e como a gente está aplicando ajuda demais no nosso trabalho. É muito difícil eu ter que chegar numa apresentação, por exemplo, para falar de tom de voz, falar de persona, com uma equipe que não entende do que eu estou falando. Então, quanto mais essa equipe de marketing ela é qualificada, melhor para quem está do lado da agência. E acaba que são trabalhos complementares. Então, assim, por exemplo, ele dá o curso para pequenos empreendedores. Quando essa empresa ganha escalabilidade, ela não consegue mais gerir todo um projeto sozinha. E aí que uma agência de comunicação como a Zig entra. Nós somos uma agência que atendemos clientes de médio e grande porte. Então, quando a empresa ganha essa escalabilidade, aí a gente entra ajudando ela a crescer ainda mais. E, Fernanda, na sua experiência, quando o assunto é rede social, as empresas que chegam até você, qual é a maior dificuldade que você enxerga, assim, nelas? Eu acho que a maior dificuldade hoje, principalmente dos empreendedores e dos gestores de marketing, quando eles vêm até a gente, é entender que a rede social para a marca ela é diferente da rede social para pessoas. Então, hoje, cada vez mais, principalmente as plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, elas têm uma forma de lidar quando eu estou falando de marcas que quando eu estou falando de pessoas. Então, eu não posso encarar uma rede social para pessoas da mesma forma que eu encaro para marcas. Então, às vezes, ela quer se comunicar com a mesma linguagem que ela se comunica como pessoa. Ela quer postar posts da mesma forma que ela posta no perfil pessoal dela. E o digital, a gente tem uma desvantagem, que eu acho que isso é geral da comunicação, que é todo mundo acha que sabe fazer. Então, todo mundo acha que é muito simples postar um conteúdo, falar é muito barato, é muito rápido, é instantâneo, ainda, né? Por que eu ainda não comecei? Então, isso são as nossas maiores dificuldades. É realmente essa parte estratégica, é mostrar o valor do que não aparece. Porque o diferencial é a estratégia. A execução, ela é mais fácil de aprender. Ferramenta, ela é mais fácil de aprender. Agora, quando eu vou para a parte estratégica, para a parte de pensar o negócio do cliente como um todo, aí sim o cliente chega com essa visão de que ele não percebe esse valor. E você? Quando as pessoas vão fazer seu curso, qual que é a maior dificuldade com relação a esse planejamento aí estratégico? Eu acredito que são 2 grandes dificuldades. A primeira delas é a falta de tempo. As pessoas acham que rede social é uma coisa que vai gastar 10 minutos ali do dia e pronto, mas não. Tem que ter um planejamento, tem que tratar como um trabalho. É uma parte da empresa que necessita de trabalho, né? Ali na minha empresa mesmo, eu diria que 60% do que a gente faz é marketing e os outros 40% são as outras operações da empresa. E o outro grande problema é o que a Fernanda falou, é falta de foco. A pessoa, às vezes,
quer postar ou então quer vender imediatamente pela rede social e não entende todo o processo, não entende que precisa criar um relacionamento, a construção de uma marca, exatamente. Então, a pessoa quer entrar na rede social e vender imediatamente e dificilmente isso vai acontecer. A gente vai dar uma pausa nessa conversa, mas é rapidinho, a gente já volta. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, malhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fram Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fram Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62 98253 4035. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Voltamos com o Comunique 360, hoje falando sobre o planejamento das redes sociais, com a presença do Altair da Sempreende e da Fernanda da agência Zig. E só para lembrar que nós estamos todos os sábados às 13 horas pelo sinal 24 da NET e no Instagram pelo @programa Comunique 360, tudo junto. Fernanda, como a Priscila estava falando, as empresas sempre estão mudando. Como que a agência Zig faz nesse caso? Começa todo um novo planejamento, começa tudo do zero, como que funciona? Lá, geralmente, a gente trabalha com estratégia anual e aí a gente vai planejando a cada 3 meses as campanhas, né? E esses 3 meses, eles são suficientes para a gente analisar os cenários, analisar o que a gente está fazendo e os retornos que tivemos para dar novas sugestões de novas campanhas. De fato, muda o tempo todo, mas a comunicação em si e a estratégia, ela não muda, né? Quando você define um posicionamento, uma estratégia de redes sociais para o seu cliente, que ela está um pouco mais no macro, ela não muda todo dia. Muda novas plataformas, novos formatos, e isso a gente consegue adaptar, mas quando eu tenho um posicionamento muito claro da marca que eu estou falando. O que acontece muitas vezes é que a gente fica no superficial. Então, ao invés de eu fazer um planejamento de posicionamento, um planejamento a longo prazo do que eu quero para a minha marca, eu planejo, por exemplo, uma editoria de post. E uma editoria de post, ela vai morrer de acordo com o que muda com a sazonalidade, vai mudar a sazonalidade, vai mudar o meme do momento, vai mudar a rede social. Então, quando você trabalha num posicionamento mais profundo e mais macro, eu consigo levar isso a mais longo prazo. Então, a gente faz um planejamento anual, então todo início de ano a gente revê o que aconteceu no ano anterior, inclusive estou começando já esse processo com os meus clientes, aprovo o budget do ano seguinte e aí a partir disso, de 3 em 3 meses, a gente vai revisitando e criando novas campanhas em cima daquilo. Mas também é interessante que com os dados, hoje a gente trabalha com dashboards, que eles me trazem em tempo real todos os meus resultados das minhas campanhas. Então, eu consigo fazer ajustes em tempo real que me ajudam lá na frente a tomar decisões maiores. Então, uma pergunta para os dois aí, porque essa seria bem interessante. Eu vejo a minha esposa, ela com uma preocupação grande. Né? Eu, comumente, não tenho esse tipo de preocupação, mas o Instagram cortou a questão de visualização, né? Você hoje já não consegue, só a pessoa mesmo consegue ver quantas visualizações teve o post dela. E teve uma explicação, né? Uma explicação muito mais emocional das pessoas, uma preocupação muito mais nesse sentido. Mas o Facebook continua mostrando números lá. E eu me lembro muito bem às vezes você vai mostrar um vídeo para um amigo, às vezes num Facebook, e a primeira coisa que as pessoas olham é realmente a visualização. Quando elas olham ali que aquele vídeo não teve muita visualização, elas já consideram que não deve ser um vídeo tão interessante. Quando aquilo ali tem milhares de visualizações, as pessoas elas vão e clicam. Né? A gente sabe aí do CPC, CPA, e naturalmente as empresas e as pessoas que vão trabalhar nas redes sociais, muitas vezes elas não sabem o que querem. Né? Elas não sabem o que querem. Às vezes elas têm a ilusão, né? têm a ilusão de que ter milhões de visualizações vai gerar o resultado que ela quer. E dependendo do público, dependendo do perfil, isso não vai fazer diferença. Se ela tiver 100, 200, talvez, pode gerar muito mais resultado financeiro do que milhares de visualizações. Como é que você consegue tratar com essa ansiedade, você, no caso de treinar empreendedores, e como é que a agência trabalha essa ansiedade de resultado imediato que as empresas têm, que as pessoas têm quando contratam uma agência? Tá.
No meu caso, o principal é educar a pessoa de que não interessa tanto o número de curtidas, número de comentários ou visualizações, e o que interessa de verdade é o número de clientes, é o número de pessoas ali comprando dela. Claro, se o objetivo for vender mais. Às vezes o objetivo pode ser conhecido, então talvez por meio de alguma pesquisa saber se é mais conhecido ou não. Então, essas outras métricas, né, além do engajamento que a rede social nos dá, são mais importantes para a empresa do que simplesmente o número de curtida e de comentários. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante que eu acho que falta muito, a pessoa entender qual que é o objetivo que ela quer, entendeu? Se o objetivo é venda, seja leads o melhor resultado para ela, um número legal de ser analisado. Se eu quero mais relacionamento, engajamento, se eu quero que a marca seja mais visualizada, mais lembrada, pode ser alcance. Então, eu acho que depende muito da pessoa entender o objetivo que ela quer naquele momento. E ele pode mudar, né? Exatamente, tem vários objetivos, pode ter vários objetivos ao mesmo tempo. Olha, com uma campanha eu quero ter mais leads, com outra campanha eu quero aumentar o ticket médio, que é o valor gasto por cliente de quem já é meu cliente. Em outra campanha, eu quero começar a expandir um mercado em uma cidade que eu ainda não atendo. Então, é entender qual é o objetivo, o que a pessoa quer com essa campanha de marketing e atuar de acordo com ela e medir no offline, não necessariamente só no online, mas medir o que está acontecendo ali no ambiente real dela, ali, né? Não só no virtual. Pegando esse gancho, o Facebook hoje, por exemplo, ele nos orienta. Hoje a Zig é uma das agências beta testers do Facebook. Então, a gente tem um atendimento exclusivo que acompanha a gente diariamente e acompanha os nossos clientes a terem os melhores resultados. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eles falaram pra gente que, olha, campanhas de engajamento não funcionam mais. Vamos mudar de campanha de engajamento para alcance, para reconhecimento de marca e para visitas à loja, que realmente são os resultados que os nossos clientes querem. Cada vez mais, por incrível que pareça, as redes sociais, as mídias digitais, elas estão cada vez mais parecidas com o offline. Então, o objetivo delas é alcançar pessoas e gerar resultado no ponto de venda. Então, o que a gente vê é que, assim, há muito tempo o engajamento ele deixou de ser o KPI principal da maioria dos nossos clientes. Muitos clientes hoje, eles sequer têm KPI de engajamento, ele não se preocupa mais, ele quer ver mesmo o resultado em loja, ele quer ver a quantidade de cliques, quantos leads foram gerados. Hoje a maioria dos meus clientes, inclusive, eles estão focados em lead, é quantidade de lead e aí é trabalhar para qualificar esse lead e ter mais retorno. Quando eu falo, por exemplo, do empreendimento imobiliário, muitas vezes se eu vender um empreendimento, eu fecho a conta do que eu já gastei de verba de mídia de 1 ano. Então, se eu consigo um lead que converte, eu já resolvo o meu problema. A gente vai para mais um intervalo, mas é rapidinho e a gente já volta aqui com o Altair e com a Fernanda. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Respeito à vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGO. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no setor sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62-3226-0200. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. When I wake up, well, I know I'm gonna. Nosso programa está de volta, lembrando que a gente tem um encontro marcado todo sábado às 13 horas. Mas se você não conseguiu nos assistir, tem reprise segunda às 8 da manhã e quinta às 11 da noite. E hoje voltamos a falar aqui sobre a importância do planejamento nas redes sociais. Fernanda, eu tenho até uma pergunta aqui
Porque a gente estava falando aqui a questão da vaidade, que os números sumiram. Eu vi até dados que o Facebook também vai sumir com os números, tá? Eles já estão estudando essa possibilidade. Então, a gente está vendo que o mundo está caminhando, né, para essa questão de ocultar os números, né? Porque realmente a gente entende que eles são números de vaidade que às vezes não correspondem com a realidade, né? E assim, por exemplo, chega um cliente até você e ele fala, por que não deu tanta curtida? Por que não deu tanto alcance? E como que você defende que aquilo não é importante para ele, sendo que ele está muito viciado nesses achismos, né? Que é algo que é universal, né? Poucas pessoas que têm esse conhecimento de que isso não é importante hoje em dia, né? Que são outros números. Como que vocês lidam para defender para ele? Porque ele quer ver aquilo ali primeiro. Ainda mais um cliente que chega, né? Um primeiro momento na agência de vocês. Como que vocês defendem esses achismos? Hoje a gente trabalha muito na parceria e na educação do mercado. Em determinados momentos eu até abro a plataforma, então eu abro a plataforma de gerenciamento de redes sociais, mostro os anúncios, mostro como é feito e explico para ele o resultado que aquilo vai dar. Então eu acho que a melhor forma de eu fazer isso é educar o meu cliente e trazer ele para perto. E não ter uma relação distante que é assim, eu sou a agência, estou falando que é assim e é assim que acontece. E realmente, cada vez mais a gente vê as plataformas ocultando esses números, mas elas estão ocultando para as pessoas e não para as marcas. Então, eu, quanto agência, eu consigo entrar no meu gerenciador de negócios e ver o que está acontecendo, as pessoas que estão sendo impactadas e o que ela está fazendo. Se ela está clicando, se ela está curtindo, se ela está compartilhando. Eu ainda consigo ver e consigo mensurar isso internamente. Então, acho que esse trabalho de parceria de agência-cliente, ele é essencial. É por isso que entra a Sempreende, né? Educar esses empreendedores aí para não ficar preso nesses achismos, né? Exatamente. Uma coisa fundamental, talvez, antes de começar qualquer trabalho com a agência ou a própria pessoa que vai começar uma campanha de marketing por conta própria nas redes sociais, é medir tudo que ela tem naquele momento. Então, por exemplo, vou começar hoje, eu pego do mês passado meu faturamento, quantos clientes entraram na loja, quantas ligações eu tive, qual é o meu ticket médio, qual a média de conversão do cliente, eu pego isso tudo. E depois começo a campanha de marketing. E aí, a partir de uma semana, enfim, um mês, eu comparo com o resultado que eu tinha anteriormente. Então, isso vai muito além de número de curtida e comentário, porque é resultado efetivo que eu estou tendo para o meu negócio crescer. E você falou também que isso demanda um tempo. Qual que seria o tempo médio para o cliente começar a fazer essa aferição? Porque a gente sabe que não é uma semana, né? Qual o tempo que você acha que é ideal para ele começar um trabalho de planejamento estratégico no marketing digital, para ele começar a mensurar, né? O antes e o agora? Qual que seria um ideal? Eu sei que é muito relativo, né? Sim, depende muito do objetivo. Se o objetivo, às vezes, é fazer uma liquidação, vender e desovar um estoque, coisa de uma semana consegue ter uma mensuração. Agora, se o objetivo é reconhecimento de marca, se o objetivo é aumentar o preço ou mudar o posicionamento, que as pessoas vejam a empresa com outro posicionamento, aí vai, pelo menos 3 meses, 6 meses, aí já é de médio e longo prazo. E, Fernanda, nas redes sociais agora a tendência é contratar uma influenciadora ou um influenciador para divulgar, para popularizar aquela marca. É um investimento alto? E ele dá retorno? Então, nas duas questões depende. Depende primeiro que a empresa considera alto. Então, é alto em relação ao quê? É alto em relação ao meu budget anual, meu budget mensal, em relação ao que eu tinha separado para aquilo. Então, para mim, essa questão de digital, influenciador, é barato, é caro, é muito relativo. Porque vai depender de todo o contexto e da realidade do cliente. E também vai depender do objetivo. Então, hoje, o influenciador, ele se subdivide em diversas categorias. Hoje eu tenho a celebridade, que é aquele que ele veio do offline, muitas vezes ele é um ex-BBB, ou ele é um ator, ou ele é um apresentador, e aí ele se tornou influenciador digital por isso. Eu tenho os produtores de conteúdo, que é quem produz conteúdo para YouTube, para Instagram, para Twitter, e aí é um outro influenciador. Eu tenho os micro-influenciadores, que são influenciadores que não necessariamente trabalham com comunicação, ou seja, não são blogueiros, não são celebridades, mas por serem de uma determinada profissão ou terem um know-how numa determinada área, elas influenciam pessoas. Então, isso varia de acordo com o perfil desse influenciador. Então, hoje, por exemplo, se eu quero falar com um público de culinária, se eu quero falar com um público mais segmentado, às vezes eu contratar um influenciador que é cozinheiro, que é chefe de cozinha, é mais rentável para mim do que eu falar com uma subcelebridade que é ex-BBB, que vai alcançar milhões de pessoas. Mas vai depender muito do foco.
E sim, traz resultado dependendo do objetivo que você quiser. Tenho influenciadores na nossa carteira lá de relacionamento que são ótimos para vender produtos. A gente tem, por exemplo, uma cartela de influenciadoras donas de casa, que são donas de casa que postam tudo que fazem no seu dia a dia. É o arroz que ela está cozinhando, é a carne de panela que ela fez no almoço, e aquilo influencia muitas pessoas e acaba trazendo um impacto imediato de vendas. E eu já tenho outros influenciadores de nicho, que aí eu já começo a construir marca com eles, né? Então eu vou fazer um trabalho a longo prazo para reposicionar, por exemplo. Hoje a gente tem um trabalho muito grande com o público LGBT, por exemplo, com o público feminino, que é uma coisa a longo prazo. Uma marca, para ela começar a falar com determinados nichos, ela não pode querer falar de um dia para o outro. Então, por exemplo, agora eu quero começar a falar com o público feminino. Eu tenho que começar a construir aquilo com o influenciador a longo prazo. Então, hoje a gente vê marcas, por exemplo, que fecham um ano com o mesmo influenciador e vão trabalhando conteúdos segmentados. E aí eu tenho um segundo ponto, que é conseguir entender o influenciador, que ele só influencia porque ele está ali postando o que ele usa, o que ele faz, e o produtor de conteúdo. Porque o produtor de conteúdo, ele vai trazer mais credibilidade, ele vai conseguir conversar com a sua marca mais a longo prazo. O influenciador, ele é um garoto propaganda. Eu uso a imagem dele para vender o meu produto. O produtor de conteúdo, ele me ajuda como marca e como agência a construir uma reputação. Então, ele vai construir um conteúdo comigo. Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitos produtores de conteúdo que eles pegam um briefing que eu mando sobre um determinado produto e ele constrói um conteúdo para a audiência dele. Ou ele me ajuda a construir uma linha de acessórios, uma linha de produtos. Então, é um pouco diferente essa relação também. Altair, quais as dicas básicas que você daria para criar um planejamento que realmente gere resultado, para alguém que está começando agora? O ponto fundamental para quem está começando a fazer um planejamento é definir o objetivo. Então, o que quer com esta campanha de marketing? É aumentar a visualização, é ser mais conhecido, aumentar o número de clientes, vender mais? Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, definir para quem vai comunicar. Se é, por exemplo, para um cliente final, se é para um influenciador, estou vendendo um produto para criança, mas então eu tenho que conversar com a mãe. Então, é definir com quem vai conversar. E o terceiro ponto é definir o tempo que essa pessoa tem para criar conteúdo e para trabalhar com marketing. Por quê? Se o tempo dela for mais curto, então talvez tenha que pensar em alguns posts, algumas coisas mais rápidas, mais diretas. Se ela tiver mais tempo para trabalhar, ou mais energia, ou mais dinheiro, né, até para investir em alguma agência, dá para fazer uns posts mais elaborados, colocar mais conteúdo, de repente ter mais de uma rede social. Então, basicamente, são esses 3 pontos principais. O nosso programa está chegando ao fim, mas a gente continua no YouTube. É só você digitar Comunique 360, tudo junto, que vai ter todo o nosso conteúdo até aqui para você assistir. E quem se interessou pelo assunto e quiser saber mais, é só seguir o Altair e a Fernanda nas redes sociais. O @ deles está aparecendo aqui embaixo para vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Comunique 360.